da Helsing, vocês estão no Caçadores de Relatos. Sejam muito bem-vindos para passar medo comigo. Hoje nós teremos uma coletâneazinha pequena, mas é uma coletânea, ou seja, tem mais de um relato sobre casas assombradas. Lembrando, gente, que quanto mais vocês me enviarem histórias, os vídeos vão ficando maiores. Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Somos um canal novinho, um canal neném, então eu preciso muito da ajuda de vocês, vocês me ajudam e eu ajudo vocês trazendo os relatos que todos nós por aqui amamos, né? Afinal, somos caçadores de relatos. Eu vou deixar o e-mail aqui passando. Não se esqueçam de, antes de sair do vídeo, por favor, curtam, é de graça, só dá uma dedadinha ali na tela de vocês. Se inscrevam, se puderem, compartilhem com um amigo, uma colega, uma pessoa que goste lá do mesmo nicho que nós temos por aqui. Sem mais enrolação, estamos no nosso mês do Halloween, vamos ter um vídeo todo dia, gente. Eu vou me esforçar ao máximo para ter um vídeo todos os dias, então me ajudem muito enviando histórias, Um beijo, vamos pro relato sem mais enrolações. O primeiro relato se chama A Casa Onde as Paredes Sussurram. Sabe quando a gente entra em um lugar e sente aquele arrepio na espinha, como se tivesse alguém observando? Pois é, foi exatamente assim que eu me senti quando fui visitar a casa da minha avó. Ela tinha falecido há alguns meses e a família precisava esvaziar o imóvel para vender. Eu me ofereci para ajudar, mas não fazia ideia do que eu ia encontrar lá dentro. A casa era antiga, aquelas com paredes muito altas, aquele cheiro de mofo misturado com madeira úmida. Eu já estava meio desconfortável, mas tentei não pensar muito. Comecei a abrir os armários, separar roupas velhas e livros empoeirados. Até que ouvi um som estranho, era como um sussurro. No início, pensei que fosse coisa da minha cabeça, afinal, a casa era silenciosa demais e estava vazia há muito tempo. Mas o sussurro foi ficando mais claro, como se alguém estivesse falando baixinho atrás das paredes. Eu parei, segurei a respiração e ouvi de novo. Não dava para entender as palavras exatamente, mas parecia uma voz feminina. Fui até o corredor e cada vez que me aproximava de uma parede, os sussurros levemente aumentavam, como se estivessem me chamando. O pior é que não era só em um canto da casa, era em várias paredes diferentes. Como se a própria parede estivesse viva e conversando umas com as outras. Meu coração disparou, juro que ouvi o meu nome sendo chamado baixinho. E depois um vem. Foi aí que larguei tudo e corri para fora, não consegui voltar sozinha. Mais tarde, quando contei isso para minha mãe, ela disse que a minha avó passava noites inteiras conversando sozinha pelos corredores, como se estivesse batendo papo com algo invisível. Até hoje não sei explicar, mas uma coisa eu tenho certeza, aquela casa não estava totalmente vazia. Nossa, gente, que relato interessante. Aqui, né, não teve, assim, continuação, se a casa foi vendida, se depois souberam de alguma coisa, mas muito, muito, muito legal mesmo, eu amei. Vamos para o nosso segundo relato da coletânea de Casas Assombradas. Esse se chama O Quarto Trancado. Vamos lá, gente. Quando eu era criança, sempre ouvia minha avó falar que existia um quarto na casa dela, onde ninguém poderia entrar. A porta ficava sempre trancada e ela dizia que era porque guardavam coisas antigas da família. Eu nunca tive coragem de ficar perguntando muito, até porque ela já tinha dado uma explicação e eu aceitei aquilo. Anos depois, quando minha avó faleceu, minha mãe resolveu abrir o tal quarto. Eu fui junto, curiosa, a fechadura estava enferrujada, parecia que não era aberta há décadas e foi muito difícil de abrir. Quando a porta finalmente se abriu, o ar que saiu de lá era pesado, gelado e tinha um cheiro de coisa esquecida. Dentro tinha móveis cobertos com lençóis, caixas empilhadas e um espelho enorme, antigo, com uma moldura já um pouco rachada. Só que o estranho
O estranho foi que, mesmo empoeirado, o vidro do espelho refletia como se fosse novo. Enquanto minha mãe retirava as caixas, eu fiquei olhando para o espelho até perceber que o reflexo não estava igual. Atrás de mim não tinha nada além de uma parede, mas no reflexo do espelho aparecia uma sombra parada bem atrás dos meus ombros. Eu virei rápido, mas não tinha ninguém lá. Quando olhei de volta para o espelho, a sombra se aproximou ainda mais devagar. Devagarinho ela foi se aproximando, né? Até ficar colada no meu reflexo do espelho. Foi nesse momento que eu senti um sopro gelado no meu ouvido. Saí correndo do quarto e nunca mais quis chegar perto daquela casa. A casa foi vendida, mas até hoje me pergunto quem ou o que ficou preso dentro daquele espelho. Nossa, gente, imagina você olhar para trás e não ter ninguém e ver alguma coisa com você no espelho. Será que a sua avó fez alguma coisa, prendeu alguém no espelho? O que será que aconteceu, né, gente? Nunca saberemos, mas é um relato muito, muito, muito interessante. Adorei. Não vou comentar muito, até porque a pessoa não pediu para eu comentar. Quando vocês quiserem que eu comente, vocês podem colocar aqui, comenta, dê a sua opinião. Se não quiser, não tem problema. Mas se quiser, já é legal colocar aqui para mim. Vamos para o terceiro relato, que chama O Homem da Estrada. Isso aconteceu quando eu voltava de carro de uma festa com amigos. Já era de madrugada. A estrada estava deserta, cercada por mato dos dois lados. E o silêncio era tão grande que parecia que o carro fazia mais barulho do que o que deveria. De repente, no meio da pista, vimos um homem parado. Ele vestia roupas escuras, meio rasgadas, e não se mexia. Só estava ali de pé olhando na nossa direção. O motorista freou de repente, mas quando as luzes do farol iluminaram bem o rosto dele, do homem, né? O nosso sangue gelou na hora. O homem não tinha olhos, era só aquele vazio escuro no lugar dos olhos. E mesmo assim a sensação era de que ele nos encarava. Ninguém conseguiu falar nada. O motorista tentou dar ré, mas o carro simplesmente apagou. A gente ficou ali preso, olhando aquele homem se aproximar devagar. Quando ele levantou a mão e apontou para mim, juro que senti como se meu corpo tivesse travado. Não conseguia nem piscar. Foi só depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade que o carro voltou a ligar sozinho. O motorista arrancou dali com tudo, sem olhar para trás. Até hoje, cada vez que passo naquela estrada, sinto um arrepio diferente, como se ele ainda estivesse lá me esperando. Passada! Eu tô mais passada ainda, gente, que esse relato não tem nada a ver com uma coletânea, é um relato de estrada. E eu simplesmente não sei por que separei ele, mas já separei, já li, ele está aqui, ele vai para a nossa coletânea, porque apesar de não ser do tema, é um relato muito legal também. Um relato muito comum que a gente escuta sobre estradas também, eu acho muito bacana, muito legal. É muito comum, né, as pessoas verem assombrações, espíritos e coisas afins em estradas, principalmente em madrugadas. Gente, essa foi a nossa mini coletânea. Eu espero que vocês tenham gostado muito, tenham se divertido, tenham passado um medo assim como eu, que eu passei um medinho aqui, mas é um medinho que nós gostamos. Não esqueçam de me enviarem relatos. Se tiverem alguma história, um caos, um fuxico, uma história de alguém, me enviem nesse e-mail. O canal tá aí dependendo muito da ajuda de vocês. E esse mês eu tô com um propósito de fazer um vídeo por dia. Então, conto com vocês. Não saiam do vídeo sem curtir. Um grande beijo e até o próximo vídeo.